meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão ouvindo. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. E eu estou trazendo para vocês aqui algumas matérias e eu quero que você tenha uma análise do Oriente Médio um pouco mais ampla, e eu vou ler um texto também das Escrituras para que nós entendamos o que vai acontecer, né? São algumas matérias, então eu quero trazer todos os dias um compêndio aqui, uma quantidade de matérias para atualizar vocês de tudo que ocorre no mundo, tá bom? Vamos lá, para introduzirmos aqui no canal o assunto, tá bom? Nessa semana, desde o dia 10, né, aconteceu algumas mini tensões no Oriente Médio. A gente sabe qual que é a geopolítica do Oriente Médio, tá bom? Hoje, tá, eu vou resumir para vocês a situação no Oriente Médio. Existe no Oriente Médio hoje a única nação que é uma democracia, né, que é ocidentalizada, é Israel, né? É uma nação oriental originalmente, mas que foi muito ocidentalizada desde a sua criação, justamente porque ela não é aceita pelos seus irmãos ali orientais, né? Não é aceito por países árabes, nem os persas e nem os turcos, porque eles são judeus e naturalmente são inimigos dos muçulmanos, que são todos aqueles outros vizinhos em seu redor. Só que no mundo islâmico também tem divisões, tá? Lembre que o mundo ele foi dominado uma vez pelo Império Turco-Otomano Islâmico, que é hoje, né, foi reduzido hoje ao pequeno país, a Turquia de Recep Tayyip Erdogan, que tem se mostrado bem hábil geopoliticamente, inclusive realizando alguns diversos acordos entre Rússia e Ucrânia para a exportação dos grãos que estão travados nos portos da Ucrânia para o mundo, né? Mas o mundo islâmico ele tem algumas divisões, né? Tem a Turquia, que é sunita, só que o país líder e o berço do islamismo é a Arábia Saudita, a cidade de Meca, né? E depois a mais importante, a mais sagrada é Meca, onde está Aqaba, aquela pedra que desceu dos céus, né? E depois de Meca, outra cidade sagrada onde passou o profeta islâmico Maomé, Medina, né? E depois de Medina, segundo a tradição nova do Islã, a cidade mais sagrada para eles, a terceira mais sagrada, seria Jerusalém. E Jerusalém desde há mais de 3.000 anos foi capital do Estado judeu, do Estado de Israel. Foi primeira vez Jerusalém era pertencente às tribos, né, que existiam em Canaã, que eram os cananitas, os cananeus, e pertencia à tribo dos jebuseus. A primeira vez ela foi conquistada por Josué, por Yehoshua. Ele a conquistou, está lá no livro do mesmo, de Yehoshua, de Josué, e eles não se apossaram. A tribo de Benjamim a conquistou, mas não a anexou para si. Então os povos continuaram crescendo ali e não foi anexada e importada a nação como deveria naquela época. Só mesmo quando nós vamos ler o livro, né, do profeta Samuel, é que nós vemos que Davi a conquista das mãos dos jebuseus numa batalha. Então ele toma Jerusalém e anexa Jerusalém ao Estado hebreu, o Estado de Israel, e Davi, o rei Davi, faz de Jerusalém a capital do seu reinado. E aí nós vemos que Jerusalém se torna muito importante, tá? E Jerusalém é o berço do judaísmo, tá bom? Para os judeus é a cidade mais importante. Nós lemos, por exemplo, nas Escrituras Sagradas, lá em Salmos, que isso, né, é extremamente importante, porque os textos que falam sobre Jerusalém, onde as pessoas angustiadas falam: Jerusalém, se eu me esquecer de ti, e né, que minha língua se apegue ao céu da minha boca, que a minha mão direita se esqueça de sua destreza. Eu vou pegar no final para vocês. Eu não vou perder tempo ali procurando, já vou separar aqui no celular, já coloco na tela para vocês. Mas vamos lá, né? Continuando aqui para a gente não perder o raciocínio. E Israel, eles são filhos de Isaac.
os árabes, os ismaelitas, que é os Emirados Árabes Unidos, e a liderança saúde são os ismaelitas vindos de Abraão, mas com Hagar, a egípcia, e Isaac, filho de Sara, o filho da promessa. E essa briga por herança continua até hoje. Nós vemos duas religiões que disputam a mesma terra, que é Jerusalém. E na verdade eles querem a aniquilação de Israel, tirar os judeus dali para que se torne um Estado palestino. Essa é a geopolítica de hoje. Os palestinos são usados como bucha de canhão para uma causa que não tem sentido nenhum, tá? Alguns escritores, analistas e jornalistas históricos árabes, inclusive, falam que Jerusalém, essa história de que Jerusalém é sagrado por islamismo é algo novo, não é nem real, porque não existe no Islã nenhuma menção a Jerusalém. Não existe originalmente, nós não temos nem no Corão, nem nos Hadith, não existe nenhuma menção histórica de que o profeta Maomé tenha tido alguma incursão ou passagem, ainda que muito curta, por Jerusalém. Então não tem importância. Isso foi mesmo uma introdução jogada no meio islâmico para produzir mesmo, para que haja esse conflito entre israelenses e o mundo árabe, em especial os muçulmanos. Para os cristãos também é importante Jerusalém? É, mas nós não vemos os cristãos, não hoje, com a intenção de tomar Jerusalém. Mas Jerusalém já foi tomada por cristãos, já houve reis de Jerusalém cristãos nas cruzadas, lembra? A Igreja Católica, quando fez as incursões com as cruzadas, os cavaleiros templários, eles governaram Jerusalém, eles tomaram muitos dos tesouros de Jerusalém, e ali houve uma disputa de séculos entre os cruzados, entre a Igreja Cristã Católica Romana contra o Império Islâmico, e essa disputa durou muito tempo. Num período em que as rotas comerciais, a rota de seda chinesa, não é, era muito forte no mundo, porém a maior parte delas era coordenada por judeus. Quando os cruzados vão lá para tomar Jerusalém, neste meio de caminho eles eliminam muito dos donos do comércio. A rota de seda é destruída pelos cristãos, pelos europeus, né, os cruzados, e aí eles se apossam do comércio. Por isso que nós vemos a Europa prosperar tanto, foi nessas batalhas, tudo bom? E hoje, né, hoje é uma consequência disso. Nós temos hoje no Oriente Médio duas vertentes do islamismo, que é os sunitas, liderados pela Arábia Saudita, ao sul, tá bom? Se você for abrir aqui né, no Google e colocar a imagem do Oriente Médio, você vai ver, vou pegar um mapa bem bacana aqui pra gente, vamos lá. Esse aqui, ó, tá vendo? Ao sul, tá bom? No sul, que é aqui a Arábia Saudita aqui embaixo, deixa eu pegar esse aqui, Arábia Saudita, esse verde grande, seria no caso o líder do mundo sunita, o rei do sul, e países como o próprio Iêmen é um campo de batalha onde existe uma proxy war, onde é um conflito por procuração. O governo iemenita é apoiado e financiado pela Arábia Saudita, e os rebeldes Houthis dentro do Iêmen que querem tomar o poder é apoiado e financiado pelo Irã. E esse conflito já dura ali mais de 10 anos e é uma das maiores crises humanitárias que existe. O Omã, mais apoiado e mais próximo à Arábia Saudita. O Iraque hoje, depois da invasão americana, o seu governo ali é mais comandado, é mais controlado dos Estados Unidos, porém hoje já existem muitas milícias e partes do governo já tendo uma aproximação do Irã. O Irã já disputa a influência dentro do Iraque. A Turquia, ela disputa a liderança sunita com a Arábia Saudita, mas hoje não tão feroz como era anteriormente. Hoje não tanto, não, aparentemente parece que não, mas a Turquia vai crescer muito no cenário. A Arábia Saudita que não é mais tão relevante como já foi, apesar de ser aí número 1 do petróleo, né, líder da OPEP. Mas vamos lá, nessa geopolítica toda que nós estamos vendo aqui, ó, o Irã, tá?
ele é o líder do mundo xiita. Existe o mundo árabe, né, a Arábia Saudita, o mundo sunita, que é a Arábia Saudita, tem o Egito, Jordânia, tem a Turquia, Omã, você tem outras nações da África, e o sunismo, né, da vertente wahhabismo, eles são descendem de uma vertente de Maomé, que são de um dos seguidores de Maomé, da qual para eles é a eleição, né, do profeta, do imã, pode se dar por meio, ele pode conquistar o cargo por meio da sua sabedoria, da sua capacidade, eloquência, etc., preparo. Já no Irã xiita, eles se dizem descendentes de Muhammad Ali, genro e o ele é genro e primo de Maomé, se não me engano. Não me lembro agora, depois eu vou me recordar. Por isso que é a elite que domina o Irã. O Irã é uma teocracia. Tem o presidente, o chefe de governo, né? Mas o chefe de Estado é os ayatolás, hoje o Ali Khamenei. E quem manda no Irã é a vertente xiita, são os ayatolás. E o Ayatollah Ali Khamenei é ele que é um líder supremo do Irã. E eles se dizem descendentes direto de Muhammad Ali, né, do genro de Maomé, e por isso que eles se dizem os verdadeiros herdeiros do islamismo e quem deve e vai trazer o grande líder para o mundo, o Mahdi, que virá e vai unir o Islã mundial e também vai subjugar os seus inimigos, os adversários do Islã e trazer um governo. Ele fará um acordo, ele trará um governo com uma aliança de 7 anos para o mundo, até a limpeza total da terra, né? E o Irã tem como seus inimigos a Arábia Saudita, Israel e os Estados Unidos, né? Essa tríplice, a Arábia Saudita, por conta disso, tem se aproximado de Israel e sempre foi um aliado dos Estados Unidos pela questão do petróleo, pela questão econômica, tá bom? E até pouco tempo a Arábia Saudita era um dos países que mais tinha compra, né, títulos dos Estados Unidos, até onde eu vi isso alguns anos atrás. Eles tinham mais de 400 bilhões de dólares em títulos americanos. Hoje eu já não sei se é tudo isso, se é mais ou menos. Só que essas duas nações têm uma coisa, essa briga em comum é o que Israel tira um pouco, talvez, essa situação de proveito de quando esses se unirem, aí é que fica problemático para Israel e os Estados Unidos, etc. Então, enquanto o mundo islâmico for desunido, é ótimo para o mundo. Mas se eles se unirem sob uma liderança, aí é um problema. E como nós entendemos isso? Vamos lá. Hoje, o Irã ele tem seus aliados na região. Ele, em 2015, né, sob o governo de Barack Obama, desculpa, foi em 2015? Não. Acho que foi isso mesmo. Acho que foi aprovado em 2015. O Barack Obama fez um acordo, né, o JCPOA, o Plano de Ação Conjunto, que era o acordo nuclear com o Irã, que visava o quê? Os Estados Unidos e a Europa iria tirar as sanções contra o Irã em troca de uma promessa do Irã de que o Irã não iria desenvolver uma arma nuclear. E, como garantia, o Irã iria abrir o seu país para inspeções, né, periódicas no ano, para que a Agência Internacional de Energia Atômica, a EIAE, da ONU, entrasse no território, fiscalizasse todas as centrífugas, todas as centrais, usinas do Irã e fizesse um relatório, né, auspicioso, minucioso, para dizer ao mundo, realmente o Irã está cumprindo, então pode manter eles no mercado comum internacional. Só que em 2017 o Trump ele entra no poder nos Estados Unidos, ele olha para esse acordo e fala, não, esse acordo aí está tudo totalmente errado, estamos dando muito dinheiro para o Irã não está cumprindo com a parte deles, isso é perigoso, nós estamos enriquecendo um regime que é inimigo nosso. Então ele vai e sai, ele rompe. Com isso o Irã para de cumprir também sua parte no acordo e hoje eles já enriquecem urânio a 60% e acreditam que em poucas semanas eles vão ter a sua primeira arma nuclear. Isso se
já não tiver. Qual é o problema do Irã adquirir uma arma nuclear hoje? Todos os seus inimigos em redor vão olhar para a situação e falar: poxa, se eles podem ter arma nuclear, então nós também vamos ter. E vai começar uma corrida no Oriente Médio para que as nações todas tenham uma arma nuclear. Tá, qual é o cenário disso? Que importância isso tem? É que nós podemos viver algumas profecias, irmãos, que hoje nós lemos, né? Ou achamos que entendemos, né? A gente acha que entende algumas coisas, mas, irmãos, tem algo sendo preparado muito louco para o mundo. Uma corrida nuclear não é brincadeira, tá? Não é brincadeira mesmo. E olha só, Gênesis 1, 2 diz uma coisa da qual poucos percebem, né? No princípio Deus criou os céus e a terra. Verso 2: Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Era a terra tohu vavohu, era sem forma, ela era informe e sem sentido, ela perdeu a razão. Essa é a tradução original. Mas Deus não cria nada sem propósito, sem razão, informe, ou seja, que não tenha um formato, que não tenha um propósito. Então, algo entre o verso 1 e o 2 ocorreu que levou a Terra a ficar neste estado. Nos livros históricos Vimanas dos hindus, eles falam que já houve uma guerra nuclear e os deuses estavam aqui. Existia uma geração, um grupo, vamos dizer assim, povos que viviam aqui, e isso chegou à destruição no princípio, né? E a Bíblia, ela não vai entrar com detalhes nesse ponto, porque o Eterno não quis revelar. Ele sabe por quê, na sua infinita sabedoria, não entrou em detalhes sobre este ponto, tá? O Senhor não quis entrar com muitos detalhes, com minúcias sobre isso, tá bom? É importante isso. E a gente sabe que isso é real, porque isso vai voltar a se repetir, né? Se nós formos lá para o profeta Isaías, verso 21, isso mesmo. Isaías 24, 21, isso se repetirá, olha só: naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Eles, tanto os poderes no céu, os deuses, como os reis, verso 22, eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. A lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. Então haverá um dia em que Deus vai castigar esses poderes que estão lá em cima e os reis aqui embaixo, e os aprisionarão numa masmorra, né, lá nos céus. Bom, voltando para o cenário, essa semana a CIA, né, a agência de inteligência americana, ela deu uma declaração de que o Irã está preparando um ataque contra a Arábia Saudita. Isso já aconteceu. Foi no ano retrasado, usando os Houthis do Iêmen. O Irã deu drones de ataque aos Houthis, né, que levou que... Vamos pegar aqui o cenário, tá vendo aqui embaixo, o Iêmen. Os Houthis nessa região, eles ficam mais ou menos nessa região aqui. Eles pegaram drones e atacaram refinarias de petróleo na Arábia Saudita. E a Arábia Saudita fez uma operação e atacou o Iêmen. E isso acontece ali o tempo inteiro. E as pessoas perguntam: poxa, mas quão grave isso é, né, esse conflito? Quão grave isso e importante isso é para nós, essa questão? Eu vou ver se eu pego um mapa aqui. Peraí, deixa eu ver se eu pego um mapa melhor. Israel, nesse cenário todo, como o Irã já declarou diversas vezes que dentro do prazo de 25 anos o Estado judeu não existirá mais, eles vão aniquilar Israel do mapa, tá? E a geopolítica do Irã é tão interessante, porque, para quem não sabe, irmãos, o Irã não se trata só de uma elite muçulmana. No Irã existe hoje em torno de 25 mil judeus que moram dentro do Irã.
E estes judeus que moram no Irã, eles são contra a existência de Israel, tá? É uma vertente do judaísmo, uma vertente que eles, assim como alguma ala, como por exemplo muita dos judeus que moram nos Estados Unidos, uma ala mais ultra-ortodoxa, eles também eles fazem protestos contra Israel em favor da Palestina. Por quê? Eles falam o seguinte: este Estado aí, ele é sionista, ele não é o messiânico, não é o que está nas escrituras, que Deus prometeu a Abraão, e que quando houve a partilha da ONU, lá do Tratado de Balfour, da Grã-Bretanha, não era para os judeus terem aceito isso. Por quê? Porque o Israel bíblico que Deus prometeu para Abraão, ele vai desde o Egito, desde os ribeiros do Egito até o grande rio Eufrates. Foi o que Deus prometeu para Abraão. Então por que esses judeus de hoje aceitaram esse pedacinho de terra tão pequeno? E olha o impasse que é internacional. Deu uma terra muito menor para eles, e é assim, todo mundo ao redor quer os aniquilar, tá bom? Por isso que nesse cenário, por causa do Irã ser um inimigo tanto de Israel como da Arábia Saudita, o que está acontecendo é que a Arábia Saudita agora está querendo, junto com Israel, Egito, eles querem formar, os Estados Unidos foi quem inclusive fez isso, trazer a matéria para vocês, né? Os Estados Unidos querem formar uma coalizão, né? Isso aqui, olha só, Correio Brasiliense. Vamos pegar essa matéria aqui primeiro para vocês. Isso é antiga. O Biden, quando ele foi fazer um tour, ele visitou o Oriente Médio, ele já pretendia criar uma coalizão contra o Irã. O Biden iniciou um tour por Israel, Cisjordânia e Arábia Saudita, onde se encontrará com líderes árabes, e o presidente dos Estados Unidos pretende criar uma coalizão contra o Irã, fortalecer laços e debater a solução para o conflito entre israelenses e palestinos. Isso significa a criação de uma força militar, ou seja, que Arábia Saudita, Israel, Egito, Emirados Árabes Unidos, eles se unam força para enfrentar o Irã, ou seja, fazer uma coalizão onde eles barrem o Irã. Quando o Irã adquirir uma arma nuclear, mesmo que o Irã fique forte ou queira atacar se eles estiverem divididos, sozinhos, fica muito mais fácil para o Irã. Mas se eu for criada uma coalizão militar, onde eles unam inteligência, compartilhem informações, segredos um com o outro, unam suas forças militares, coordenando o exército, mísseis, ataques, etc., num caso de qualquer um deles, criando uma coalizão e uma resolução onde se o Irã atacar todo mundo se una para contra-atacar o Irã, aí o Irã fica então retido, ou seja, seria um meio de criar uma certa segurança para essas nações ao ver o Irã cada vez mais forte. Então vamos lá. Como eu sei disso, né? O Irã desenvolveu agora, recentemente, uma tecnologia que é muito difícil e não existe defesa contra. Somente Rússia, China e Estados Unidos é que conseguem desenvolver esse tipo de arma. E o Irã conseguiu. O Irã disse que conseguiu. O Irã afirma desenvolver míssil hipersônico que pode romper todos os escudos de defesa. Isso aqui é a matéria do dia 10. Então vamos lá. O Irã desenvolveu um míssil hipersônico capaz de penetrar em todos os sistemas de defesa, afirmou nesta quinta o general Amir Ali Hajizadeh, comandante de sua unidade aeroespacial da Guarda Revolucionária. Mísseis hipersônicos, como mísseis balísticos tradicionais, que podem lançar armas nucleares, podem voar mais de 5 vezes a velocidade do som. Este míssil balístico hipersônico foi desenvolvido para combater escudos de defesa aérea, disse o Hajizadeh. Então, não existe defesa contra isso, tá? Não existe. Então, isso aqui é algo muito poderoso. E é uma coisa que, por exemplo, se nós pesquisarmos aqui, Estados Unidos e Israel estão desenvolvendo juntos defesas, né, contra mísseis hipersônicos. Opa, foi jogado pro YouTube, não é necessário. Nós temos isso aqui, né, porque o exército de Israel, junto com os Estados Unidos, a defesa dos dois, eles estão desenvolvendo juntos, tá,
uma defesa para lidar com isso. Então eles precisam trabalhar rapidamente para tentar impedir esse tipo de ataque. E não existe hoje uma defesa, né, eficaz, digamos assim. E por conta dessa matéria da inteligência americana que disse que o Irã pode estar muito próximo de atacar a Arábia Saudita, então os Estados Unidos enviou caças de guerra para o Golfo Pérsico para defender a Arábia Saudita, numa forma de tentar se aproximar da Arábia Saudita, que ultimamente tem estado em atrito com os Estados Unidos, né? Por conta desse novo governo que tem tentado fazer acordo com o Irã, voltado àquele acordo, e já ficou claro que não vai dar certo, tá? Já desistiram disso aí, o Irã não quer, e pelo jeito agora os Estados Unidos querem voltar a ter paz com a Arábia Saudita, se entender, e mandou até caças lá para defendê-los. E Israel escoltou um bombardeio agora americano usando caças F-35. Sempre, em todo o tempo, quando Israel fez isso, não é a primeira vez, olha só, no passado, jatos F-16 e F-15 escoltavam os bombardeiros. O voo de quinta marcou pela primeira vez que os caças furtivos F-35 israelenses estavam escoltando aeronaves dos Estados Unidos de acordo com a IDF, Israel Defense Force, ou seja, usando um caça muito mais poderoso, mais moderno. Entende? Então tá as coisas cada vez mais acalorando. E agora, na matéria do dia 14, também conhecido como segunda-feira, Israel ataca a base da Força Aérea na Síria. Né? Vocês vão entender mais um pouco da geopolítica. Por que Israel faz diversos ataques na Síria? Porque depois que o regime do Assad foi mantido por força, claro, do Putin, da Rússia, que o mantém no poder, o país entrou em conflito em 2011 e de lá para cá está aí nesse caos. E por conta desse vácuo ali, dessa destruição, alguns países se apresentam para manter o Assad no poder em troca de benefícios, é óbvio, e um desses é o Irã. Tá? O benefício que a Rússia tem conseguido na Síria, qual que é? Quando a Rússia entra na Síria e mantém o Bashar al-Assad no poder, eles fecham um acordo onde a Rússia faz o seguinte, o Putin faz o seguinte: olha, Assad, eu vou te manter no poder, eu vou te proteger dos Estados Unidos e da Europa, porém você vai fazer o seguinte, aqui na Síria você vai criar um acordo comigo onde somente eu, a Rússia, poderei vender ou passar com gasodutos e vender gás para a Europa, Ásia e África a partir do seu território. Ninguém mais poderá fazer isso. Isso deu um monopólio do gasoduto no Oriente Médio praticamente para a Rússia. E o Assad concordou. Então ali pelaquela região ninguém pode passar por ali vendendo gás e petróleo a não ser a Rússia, que beneficiou-se muito nesses anos dessas vendas, tá bom? Porém, o Netanyahu, na sua política, né, que ficou muitos anos ali, ele tinha uma boa relação muito próxima com Putin, de amizade, e Israel conseguiu um acordo com a Rússia que, olha, eu vou atacar o território da Síria porque eu tenho um outro impasse. Ao mesmo tempo que Putin se aproxima para manter o Assad no poder, o Irã também se aproximou do Assad, fornecendo armamento, treinamento, ajuda, e sendo um apoio para ele no poder, nas resoluções internacionais e etc. e tal. E também, né, o Irã, ele quer usar o território para colocar suas bases ali dentro, ele quer colocar seu exército ali dentro da Síria, instalar logísticas, exército e mísseis ali, ficando ainda mais próximo do território de Israel, que é um perigo para Israel, entende? Então vamos lá para vocês verem o que a gente está vendo. Então, se o Irã colocar daqui suas armas aqui dentro, olha onde está Israel. Uma coisa é o Irã aqui, outra coisa é eles trazerem suas armas para cá, para dentro, e ficar aqui às portas de Israel, que é essa a intenção. Por isso Israel desenvolveu um bom relacionamento com a Rússia e eles têm um acordo, eles estão apalavrados, não existe nada escrito. É um bom relacionamento que, claro, pode acabar por qualquer coisa. Inclusive está por um fio de acabar por conta do que Israel vem fazendo nos últimos meses com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia,
Israel tem se mostrado mais favorável, um pouco mais favorável à Ucrânia, e isso pode causar uma certa ira nos russos, e a Rússia falar para Israel: a partir de hoje vocês não podem mais atacar a Síria. Se atacar, nós vamos derrubar os aviões de vocês. Com isso, se Israel ficar proibido de atacar da Síria e impedir que o Irã se estabeleça aqui dentro, não só o Irã, tá? O Irã ele quer se estabelecer aqui, mas o Irã usa esse território tanto do Iraque como da Síria para mandar armas aqui para o norte, para o Líbano, para o Hezbollah. Eles mandam armas lá para baixo para o Iêmen, mandam armas para as facções e milícias aqui dentro do Iraque, na Síria, além deles, é claro, e também para os Houthis no Iêmen. Então a ideia, qual é a ideia? E aqui na faixa de Gaza, o Irã, eles também enviam armamentos e financia com recursos a faixa de Gaza, a Jihad Islâmica em específico, que é aqueles que ficam sempre mandando bombas lá no Israel, os foguetes, né? Então por isso que quando Israel faz ataques na Síria, é para destruir o Irã, destruir a logística do Irã, e o Irã não conseguir ficar ali dentro, para conseguir criar uma base para ficar mais perto de Israel, para atacá-los e também para vigiá-los, né? E etc e tal. Então isso tem se mantido até hoje assim. Por isso que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia é tão sensível. Por isso que você não viu Israel fazendo sanções contra a Rússia. Israel não fala duramente contra a Rússia em causas internacionais, nem vota contra a Rússia, e nem está fornecendo diretamente armamento para a Ucrânia, para não causar esse impasse, porque se a Rússia se voltar contra Israel, Israel vai ter um problema muito grave na região. Vai começar a haver mísseis e soldados iranianos aqui dentro da Síria, bem pertinho de suas fronteiras. Já não basta o Hezbollah aqui, e ainda ter o Irã aqui pertinho, vai ser algo muito ruim para Israel. Tá? Por isso que isso aqui tem se mantido assim. Tá? Isso aqui é uma segurança para Israel. Então, trazendo para vocês esse cenário, desculpa que o computador vai abrir uma matéria do nada. Uma coisa que vocês têm que ver, não é? O novo governo de Israel, né, aí do Netanyahu, ele tem uma coisa interessante, que é uma ala muito mais radical, vamos dizer assim, né? Muito mais radical, que é, agora ele foi nomeado, nesse domingo ele foi nomeado oficialmente, agora o Netanyahu ele é o primeiro-ministro, está montando uma coalizão Israel, e os ortodoxos, os religiosos estão com ele, já o indicaram para o cargo, e dessa vez ele vai ter alguns nomes bem radicais, como o Itamar Ben-Gvir e o Bezalel Smotrich, né? Que são duas lideranças aí que um quer, né, o comando da segurança pública, que é o Ben-Gvir, e o Bezalel Smotrich ele quer muito ser ministro da defesa do Estado de Israel. E o que isso significa? São dois adeptos, né? Então por isso que vocês precisam entender o que esses homens creem, para vocês entenderem a política. Não importa se você crê, se você é ateu, se você é um bandista, não importa. Nós, pessoas comuns, o que nós cremos não importa nesse mundo. Importa o que pessoas como essas aqui acreditam, porque é eles que movem as peças no tabuleiro. Na verdade, claro, tem uma elite muito acima deles, mas eles representam a elite que está no poder, e eles vão agir exatamente como eles acreditam. Tá bom? Então, esta vertente que tomou Israel, eles acreditam que eles, além de que eles querem construir um templo, eles querem expulsar os árabes que não forem leais a Israel, eles querem criar uma segurança pública muito mais ferrenha e mais dura contra os árabes e palestinos, eles são totalmente contra a criação de um Estado palestino, eles são seguidores dos ensinos do Rabino Kahane. O Rabino Kahane, além de ser contra a criação de um Estado palestino, ele pregava mesmo um slogan muito duro, como por exemplo que eliminem os árabes. Eu não posso usar a palavra que é a perda de vida, né? Mas ele falava isso. Nós vimos isso, por exemplo, em maio, quando teve aqueles ataques do Hamas contra Israel. Manifestantes, apoiadores, né, judeus apoiadores do Rabino Kahane,
falando, gritando nas ruas, olha, aquela palavra começa com M, né? M aos árabes, M aos árabes. Aqueles absurdos que a gente vê que não é bom, não tem nada de correto nisso. Então essa ala mais extrema pode criar uma situação no cenário onde nós podemos ver intensificar ainda mais a retórica e a ofensiva entre Israel contra o Irã, e aproximar também, porque foi sob o governo Netanyahu que os acordos de Abraão se expandiram ainda mais e foi feito vários acordos entre Israel e o mundo árabe, como o espaço aéreo da Arábia Saudita foi aberto, Israel fez paz com os Emirados Árabes Unidos, com o Marrocos, com o Sudão, com o Bahrein, e pode expandir ainda mais, tá bom? Isso tudo. Nós temos outro detalhe, tá? Esse novo governo de Israel, ele tem uma coisa também que sempre foi motivo de conflito entre eles. O Netanyahu, o Ben-Gvir, o Smotrich e essa ala de judeus religiosos, todos eles são a favor de aumentar a anexação dos territórios, ou seja, os territórios que estão ali na Cisjordânia, né? Vamos lá, vamos pegar aqui as imagens da Cisjordânia, vou pegar para vocês no mapa, muito pequeno. Vou pegar aqui deixa eu ver, Cisjordânia é essa parte aqui, ó, marrom, tá? Vou pegar um mapa maior aqui e decente, né? Aqui nessa parte, né, que é mais fronteira, claro que antes do Jordão, do Yarden, existe duas cidades chamadas Judéia e Samaria. Quer ver? Ó? Judéia e Samaria no mapa. E essas cidades hoje são cidades que os judeus querem anexar e hoje fazem parte do território da Cisjordânia e estão sob controle palestino. Como que Israel tem feito? Israel tem comprado, os judeus têm comprado muitas casas ali e tem aumentado o número de judeus que moram ali. Hoje já passam dos 400 mil judeus morando ali dentro. E o governo de Netanyahu, ele sempre quis e agora querem pegar essa parte. Como tem muito judeu morando ali, eles querem fazer com que a lei do Estado de Israel também imperem sobre aquela região, ao invés de deixar sob controle da autoridade palestina. Então Israel anexe essa parte para ser parte do território israelense e a lei de Israel vigore ali dentro e não mais a Palestina, sendo assim que Judeia e Samaria passe então a ser pertencente ao Estado de Israel. E são duas cidades proféticas, né? Proféticas. Vou trazer o mapa de hoje. Deixa eu pegar aqui uma. Então, tá vendo? É bem no finalzinho, numa região onde, né, é mais ao norte. Tá? E qual o detalhe? Ali nós temos cidades como Jericó, que profeticamente, né, é entrada. Aquilo é uma entrada para os jordanianos, que hoje, junto com Israel, controlam o Monte do Templo. Se Israel anexa essas partes, essas cidades, então possivelmente Israel obterá um controle muito maior sobre o Monte do Templo. Porque aí, nesse caso, Israel vai bloquear, por exemplo, a entrada da polícia jordaniana e dos palestinos ao Monte do Templo. O controle do Monte do Templo, que já é de Israel, vai se tornar ainda muito mais de Israel, tendo total controle sobre as entradas das cidades de Jerusalém, ocupando esse espaço. E aí nós podemos ver muita coisa acontecendo, as profecias muito sérias acontecendo em nossos dias, tá bom? E eu acredito que por conta desse conflito é o que vai fazer com que a região do Oriente Médio também vai se fragmentar. Nós vamos ver criar blocos. Irã, o mundo xiita, vai se tornar um bloco, e a Arábia Saudita, junto com outros países sunitas, também se unirão. Israel, no meu entender, tá? Israel vai ser uma nação que vai pertencer a um bloco, vai ter uma coalizão militar no Oriente Médio, sim, para se defender do Irã, mas Israel, por ser muito hoje ocidentalizado, vai pertencer a um bloco europeu, tá? O mais próximo ideologicamente possível.
E onde a gente vai ver essas coisas acontecendo, né? A profecia de Apocalipse 11 diz: deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me foi dito: vai, meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Olha isso aqui, ó. O anjo diz, é dito ao anjo: meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Então, uma das políticas desse novo governo de Israel, né, se for confirmada a coalizão entre todos eles, é que essa ala mais de direita, eles querem permitir que a partir de agora os judeus não seja como é hoje. Hoje, o status quo em Israel, tá? Desde que o Estado de Israel existe, Israel fez uma paz com o mundo árabe para não haver mais guerras, é que no Monte do Templo só quem pode orar livremente, fazer cultos e frequentar sempre que quiser são muçulmanos. Judeus têm dia e hora para entrar, e o judeu é proibido de orar e fazer serviços religiosos ou até usar indumentária religiosa em cima. Não só judeus, como cristãos ou qualquer outro povo. Só muçulmano tem liberdade ali em cima. Porém, essa vertente hoje, né, já tem muita coisa mudada, muitos judeus sobem lá em cima e até está orando recentemente, mas com muito policiamento. Mas essa nova vertente, esse novo governo de Israel quer fazer com que a partir de já seja livre a oração e a entrada tanto de muçulmanos como judeus e cristãos no Monte do Templo, em especial para os judeus. E isso aí nós vamos ver uma mudança muito grande que vai culminar nisso aqui, ó. Porque no meu entendermos, as duas testemunhas que irão trazer as mensagens do Senhor, eles vão estar ali naquele local, em Jerusalém. Eles vão estar ali. Bom, trouxe para vocês essa geopolítica do Oriente Médio, tá bom? Que é muito interessante, né? E eu quero trazer esse encontro aqui, por último, para deixar vocês a par de tudo que está acontecendo. Esse encontro que ocorreu também nessa segunda-feira. Os dois se encontraram sob sorrisos, né? Sabe aquele sorriso tipo, olha, vamos sorrir, a gente está se divertindo e vamos dizer para o mundo inteiro que sim, nós fizemos um acordo, está tudo bem. Como se algum dia estivesse mal, né, entre eles. Biden e Xi expressam desejo de evitar conflitos entre Estados Unidos e China em primeira reunião. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e o da China, Xi Jinping, defenderam nessa segunda em Bali uma política para evitar que a rivalidade vire um conflito durante a primeira reunião presencial entre os dois líderes das duas maiores potências mundiais. Depois de vários anos de tensão, os dois governantes sorridentes apertaram as mãos no início do encontro na ilha Indonésia, sede a partir de terça-feira do encontro da cúpula dos líderes do G20, que é hoje. Temos de encontrar o caminho correto para as relações, afirmou Xi, antes de declarar que o mundo está em uma encruzilhada e expressar o desejo de que a China e os Estados Unidos administrem de forma adequada a situação. Biden se comprometeu a manter as linhas de comunicação abertas e a administrar as diferenças para evitar que a concorrência vire um conflito. Os dois, né, desde a retórica dura do Trump, eu não vou ler tudo porque é muito extenso, depois vocês leiam tudo. Mas eu acredito que até antes desse senhor aqui, o presidente dos Estados Unidos, sair, é muito possível que ele faça ter um acordo com a China, que não vai durar muito tempo. Mas esse conflito entre os dois, a disputa pela hegemonia mundial e o conflito Rússia-Ucrânia mudou muita coisa no mundo. Por isso que eu já falei para vocês. O mundo que você conhece, que você conheceu até aqui, acabou. É bom você se preparar porque está por vir em 2023, tá bom? Porque acabou tudo. Insegurança nas nações que vai culminar nisso aqui. Não dá mais para eu confiar em comprar bens e materiais de uma nação muito distante, porque se começar uma guerra, não vai chegar o que eu preciso e eu não posso ser mais dependente de uma nação longínqua. É por isso que o mundo vai ser fragmentado em 10 reinos. E aqui o Terra Brasil traz essa matéria, essa carta dos presidentes de esquerda daqui da América Latina, muito interessante. Em reunião, países de esquerda da América do Sul insistem em moeda única, como o Brasil.
Matéria também aqui, ó, 14 de novembro de 2022, tá? E eu não vou ler toda porque essa matéria é muito extensa, é uma carta que foi escrita, então assim, eu quero que vocês leiam. Eu já li e quero que vocês leiam na íntegra para vocês entenderem, tá? Dada a situação, a mesma carta, tá? Os líderes da América aqui Latina, eles falam que a pandemia que veio no mundo trouxe uma insegurança muito grande no mundo, trouxe desafios e grandes oportunidades, não é? Qual o detalhe? O conflito entre China e Estados Unidos está criando um certo problema também. Por quê? Né? Vamos dizer assim. Porque com os dois brigando por domínio, nós vamos ver um aplicando sanção no outro e isso vai criar o quê? Um cenário de muito instável. Bloqueios, corte de insumos, e é muito perigoso. E nós temos aí uma tensão muito forte no Mar do Sul da China, que é por conta da ilha de Taiwan. Se houver um conflito, de imediato para de correr no mercado econômico mundial mais aí de 3 trilhões de dólares. Né? Então, se você acha que hoje as coisas estão caras, deixa começar um conflito entre Estados Unidos e China no Mar do Sul da China e vocês vão ver o que é desespero no mundo. Tá? Isso aqui que vocês estão vivendo hoje é brincadeira de criança, se os dois entrarem em conflito. E por isso que as nações agora estão neste caminho aqui, ó. Um caminho onde eles falam: nós precisamos retomar o Unasul, que é a União das Nações Sul-Americanas. Brasil, Chile, Argentina, Bolívia, Peru, Uruguai, Venezuela, Equador, o Caribe e também eles querem trazer para dentro o México. Só que o México tem muito mais comércio com os Estados Unidos, então ainda não se sabe se o México vai ser nosso aqui da América Latina ou se eles vão ficar num bloco com Estados Unidos e Canadá. Então, esse impasse ainda existe. Só que, por quê? Eles querem uma única moeda. Hoje o Brasil economicamente está muito bem e as nações em redor estão muito mal. Então, se a gente atrelar a nossa economia com a deles, nós vamos à bancarrota. Só tem um caminho hoje mais rápido para que isso aconteça. O que eles precisam? Quebrar o Brasil. Né? Ao invés de prosperar todo mundo ao redor, quebra todo mundo, que aí é mais fácil. Eles vão trazer uma solução como? Olha, nós precisamos criar uma resolução, vamos montar um governo, e eles usam, inclusive, falam que como exemplo, eles usarão como exemplo a União Europeia. Terão nações independentes, é claro, mas as nações independentes elas vão responder e terão um governo supranacional que vai mandar nos governos das nações regionais. Terá um governo supranacional como há na União Europeia, esse governo sendo Bruxelas. E vai ter uma moeda única, ou seja, uma unidade monetária entre essas nações. Para isso, políticas de unificação de empresas, unificação de projetos. Então, qual que são? Vamos criar ferrovias e rodoviárias, ferrovias e hidrovias para que haja um comércio muito maior entre as nossas nações e também romper as fronteiras, que haja liberdade de circulação de bens e serviços e pessoas para fazer com que a economia dessas nações cresça. E juntos eles querem também se unir para combate às mudanças climáticas, ter um centro para atuação em caso de futuras pandemias. Qual é o problema? Essa reforma que vai trazer no mundo. Hoje tem muita nação, é muita gente dando palpite. E quando eles unirem, quando houver só 10 blocos no mundo, porque essa matéria aqui ela fala isso, que a tendência é o mundo vai se unir em 10 blocos. Por quê? Porque eles não querem mais que para ter uma decisão no mundo tenha muita gente falando. Tem que ser como está em Apocalipse 17. Vai ter 10 blocos e só 10 reis. E quando eles decidirem algo sobre todas as pessoas da terra, então 10 reis vão se reunir e eles vão ter um mesmo pensamento e entregarão seu domínio à besta, que vai ter um governo acima dos 10 e eles vão entregar tudo. É isso que vai acontecer. Para isso
É necessário um conflito, é necessário quebrar tudo. E como eu sei que isso está acontecendo é quando eu leio notícias de Elon Musk se desfazendo dos seus papéis, demitindo um monte de gente e está dizendo que é porque vai mudar a política do Twitter. Não é. O Mark Zuckerberg está demitindo aí mais de 11 mil funcionários demitidos e agora a Amazon vai começar a demitir a partir de já 10 mil funcionários. E isso está espalhando. Eles estão vendendo títulos e demitindo. Pessoas estão vendendo suas casas porque está vindo algo sério. Já avisei para vocês, se preparem, porque vem algo muito grave no mundo. E a única solução que eles vão trazer é, olha, né, isso aqui, irmãos, só falar uma coisa para vocês. O Hitler fez isso na Alemanha, tá? A Alemanha do Tratado de Versalhes saiu quebrada, devendo muito. Sabe como ele conseguiu? Ele fez uma reforma monetária na Alemanha, ele criou uma moeda interna. As pessoas começaram a comprar entre si, ele investiu pesado, inclusive na máquina de guerra, né? Colocou todas as empresas, usou os escravos, as pessoas que ele prendia, para trabalhar e produzir loucamente. Nós vimos uma pulsar a economia ou melhorar. Né? Foi uma coisa horrível que aquele animal fez, mas deu no que deu. Dessa vez, né, eles não farão por maldade. Eles vão escravizar o mundo e o mundo vai aplaudir a sua escravidão. É o que está acontecendo, né? Bom, vamos ler este texto e a gente conclui, porque ele está ficando longo. Ficou longo, irmãos, mas é importante. Não dá pra gente viver de vídeo pequenininho, não, porque isso não é... Não dá pra entender as coisas com 5 minutos, tá bom? Acho que isso é importante para nós. Apocalipse 17, 12. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por 1 hora receberam autoridade como reis juntamente com a besta. Eles têm um único propósito. Entenderam agora por que era necessário ter 10 reis? E por que o atual presidente, o Jair Bolsonaro, perdeu a eleição? Porque ele não é alinhado ideologicamente com todas as nações ao seu redor. Então eles colocaram alguém alinhado com a agenda e com todo mundo ao redor, montaram esse cenário na América Latina inteira, e agora eles vão se unir. Tem que ter, todo mundo tem que ter um propósito. E note, irmãos, quais são as principais agendas no mundo hoje? É a pandemia? Todos são unânimes em defender as medidas sanitárias, em tomar as picadinhas. Quanto ao combate às mudanças climáticas, todos são unânimes em defender a mesma coisa no mundo inteiro. Quanto à unificação monetária, a criação de moeda digital, a regulamentação da mídia, combate às fake news, todos são unânimes defendendo a mesma coisa. Todos, no que diz respeito a políticas sociais, monetárias, ambientais, geopolíticas, eles são unânimes. Quando o problema é você e eu, quando é o povo. Tá bom? Então está bem claro no verso 3, eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Verso 14, porque eles guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Amém. Aleluia. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Bom, que essa mensagem fique no seu coração. Que o Senhor possa abençoar e fortalecer a tua vida, irmão. E que nós entendamos o que é que nós estamos por ver aí nos próximos dias. Grandes eventos, grandes profecias. E eu já preparo você, tá? Aguardem após a Copa do Mundo. Tô vendo muitos casos, os casos do probleminha aí voltou. E o Ministério da Saúde no Brasil já pediu para que voltem aí ao uso de máscaras. Tá? Então, se preparem, se organizem, tomem todo o cuidado possível, tá bom? Se fortaleçam e não desanimem.
porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Até o próximo vídeo. Curtam e compartilhem a informação. Deus os abençoe.